Já de volta ao seu programa. E a gente está aqui para falar com você que de repente está tentando deixar o vício do cigarro, você que de repente conhece alguém que já está nessa luta já há alguns anos. A gente está fazendo esse programa especialmente para tirar todas as suas dúvidas, viu? Estou recebendo aqui o Roberto Guarda, que é terapeuta, e ele é diretor da comunidade terapêutica Temperança e Saúde. Isso mesmo. Ô Roberto, na saída do bloco eu estava perguntando, tentando entender como funciona a cabeça desse fumante. Por que é tão bom fumar? Prazer. Ninguém fuma para se punir. Prazer. As pessoas estão procurando uma satisfação, relaxar. E nós temos algumas substâncias que são liberadas, que dão satisfação, que dão prazer. E isso tudo é um ciclo, né? E isso fica armazenado. Apesar dos problemas, das dificuldades que a pessoa tem, como tosse, alguns que iniciam náuseas, tontura, mas depois, com o tempo, ela vai fazendo com que o próprio organismo tenha essa empatia e o organismo começa a se identificar. E aí cria-se o vício, onde a pessoa, ela mesmo, em detrimento dos problemas que ela vai ter de saúde, ela continua fumando. Uma porque também, socialmente, até um tempo atrás, isso era o quê? Perfeitamente aceitável. As pessoas hoje, hoje tem mais restrições. E para você ter uma ideia, um fumante, ele contribui para 80% da poluição ambiental. Se a gente for analisar, nós, como seres que vivem hoje nesse mundo, 80% a gente passa o quê? Em lugares fechados. Agora você imagine, não é só ele que sofre, nós também sofremos. Eu fumei no passado, eu fiz muita gente sofrer. Falando sobre o fumante passivo, ele absorve muito... 40% de cada cigarro que a pessoa fuma do lado. 40%. É muita então, coisa, são né? agentes cancerígenos, agentes químicos, produtos radioativos. É uma tristeza, né? Porque... Então, agora eu estava pensando, a gente que sabe todos esses malefícios, que tem o mínimo da informação aí, que a mídia disponibiliza pra gente... A gente sempre fala, né? Eu tô aqui orando para que, a partir da nossa conversa, alguém que está assistindo aí o programa e está tentando deixar esse vício consiga. Agora, a gente tem essa consciência. O fumante, de um modo geral, ele tem vontade de parar de fumar ou ele é feliz com a situação? Olha, tem até vontade de parar de fumar, mas existem alguns impedimentos, como eu mesmo disse, né? A pessoa cria um certo círculo, um certo vício e ela, com certeza, ela vai ter essa dificuldade, essas restrições. E essas dificuldades, elas se deparam com o prazer. Ao mesmo tempo que ele quer parar de fumar, que existe um apelo, quem sabe, da família, da sociedade, restrições, porque hoje, se a gente fala, poxa, de preconceito, existe preconceito? Não existe preconceito. Existe aí responsabilidade, que as pessoas precisam assumir. E o fumante nunca foi tão responsabilizado quanto agora. Agora, a partir do momento que certo prazer começa a dar mais dor de cabeça do que prazer... É mais desvantagem. Quer saber de uma coisa? Eu quero parar de fumar, eu tenho que parar de fumar. Porque é a mãe falando, é o pai falando, é a esposa falando, é o filho falando, é a sociedade, quem sabe, restringindo você. Então eu tenho que parar. E quando o prazer começa a ficar dolorido, não é bom. Agora, esse processo é um processo muito doloroso, eu imagino. Sim. É muito difícil, como a gente comentou, por conta da nicotina, conseguir deixar esse vício. Sim. Qual é o processo? O que a pessoa precisa fazer? De repente ela tem a vontade, mas não tem a força para conseguir deixar esse vício. Em primeiro lugar, admitir que é um doente. Tem que admitir que é um doente. Se ele não admitir que é um doente, ele não vai, com certeza, buscar ajuda e não vai entender esse processo como uma doença. Simplesmente pode até achar que é como um hábito qualquer, porque quando a gente analisa um vício, a gente não pode analisar o vício como um hábito. Em primeiro lugar, você tem ali, numa fase até para se tornar vício, o uso experimental de uma certa substância. O uso social recreativo. Até aí você não é um viciado. O uso habitual, quando você tem o quê? Você tem ali um dinheiro, você tem dia, você tem hora para poder fumar ou para poder se dispor daquele vício. O abuso do vício, quando você já passa dos limites. Você já gasta mais, você já vai ter outros horários, você já vai sofrer certas consequências em função daquele abuso, mas mesmo assim, dentro da sua saúde, você continua. E aí vem o vício propriamente dito. Agora, no caso do fumante, se ele não entender que ele é um doente,
dependente físico e dependente psicológico, ele com certeza ele não tem essa condição. Segundo ponto, ele tem que apregoar a sua decisão, de que ele tomou essa decisão de parar de fumar. Terceiro ponto, mudar os ambientes e os amigos, os pseudos amigos que faziam parte daquele pano de fumo. Porque tem muito cenário do social, né? Terceiro ponto, começar a ajudar outros também a parar de fumar. Porque muitos param de fumar, depois voltam, porque não dão continuidade ao processo de reintegração, até de recuperação, reintegração social. Agora, existe uma faixa de segurança ou a vida inteira a pessoa pode, de repente, voltar a ser um fumante? A vida inteira. É mesmo? Não existe aquela condição. Quando eu falei para você da curva de sensibilidade, estaciona ali, com as lembranças, da qual você com certeza vai se recordar dos momentos agradáveis que você teve com o cigarro. E a partir daí, esses momentos agradáveis vão ficar registrados. Porque é interessante isso que você falou, porque não é só um processo químico, mas existe uma memória afetiva aí, né? Sim. Porque, eu vou parar aqui minha atividade, vou relaxar, vou conversar com meus amigos e aí tem o cigarro. Sim. Então a pessoa sente falta desse momento. Existia a questão até social. Para que a pessoa pudesse ali até mesmo se envolver e ter a própria condição de estar ali associando essas coisas todas ao seu vício. Agora, você falou, a pessoa tem que admitir que ela é um doente. Sim. Ela tem uma doença, esse vício, e aí é o primeiro passo para ela poder ter a cura. Primeiro passo. Quem está doente precisa de um tratamento. Sim. Quem faz esse tratamento? Bom, quem assume que é doente, né? Eu digo, mas o outro lado, por exemplo, o médico. Quem o fumante pode procurar para ele conseguir ter ajuda? Em primeiro lugar, a gente tem que analisar hoje na saúde pública que tem algumas pessoas que entendem que o cigarro ele pode não ser tão nocivo assim. Infelizmente, nós não temos aí campanhas, né, de alerta que realmente possam orientar. Tem muito médico que confunde, que acha que nicotina provoca câncer. E não é a nicotina, é o alcatrão. Ok. Então, por falta de informação, tem muitas pessoas da saúde que não estão informando direito essas pessoas. Simplesmente reduza, quem sabe, né, a quantidade de cigarro ou faça determinadas atividades para poder, no caso, equilibrar. Nunca naquela restrição, naquela condição de zerar o próprio vício. Então, quando a pessoa, no caso, procura a saúde pública, é importante ela ter um certo cuidado e procurar também pessoas que têm um estilo de vida para poder ajudar, porque a grande questão aí, até mesmo na abstinência, vem em função do estilo de vida. Se você não tiver um bom estilo de vida, uma qualidade de vida, e se a pessoa, o profissional de saúde, não tiver qualidade de vida para poder te orientar e te encaminhar e substituir esse vício que te dava prazer, bem ou mal, mas te dava prazer, fica tão complicado, tão difícil, que esse indivíduo ele vai achar a própria questão das restrições de não fumar, né, como, por exemplo, você vai morrer, você vai ter um câncer, você vai ter um problema cardíaco, você vai ter, quem sabe, problemas até mesmo na questão social. Então, isso tudo não pode ser o suficiente até em troca do prazer, porque o prazer é intenso. Eu estava pensando enquanto você estava falando aqui, porque esses são os argumentos que as pessoas que querem que outras deixem de fumar usam. Para de fumar, você vai ter um câncer. Para de fumar, você vai morrer. Para de fumar e todas essas coisas que você falou. Sim. Então, essa pessoa que quer tanto que a outra pare de fumar, ela tem que fazer o quê? Ela tem que ter um outro estilo de vida, apresentando uma qualidade de vida, uma qualidade muito melhor, mostrando para a pessoa que ela pode respirar melhor, que ela pode produzir melhor, que ela é uma pessoa doente, que os nervos do cérebro dela não estão deixando ela raciocinar direito, porque os nervos do cérebro ficam numa situação sedentária em função do próprio cigarro. É mesmo? Fica. Como assim? Existe uma situação onde a própria condição, né, de certos agentes que vão o quê? Comprometendo. Gradualmente, o cigarro, como tem aí agentes químicos semelhantes à colesterina, ele vai o quê? Diminuindo a oxigenação de vários órgãos, inclusive os seus neurônios, as suas células nervosas, que vão sendo o quê? Que vão sendo ali passadas por um sofrimento cada vez pior. E a gente sabe como é importante esse processo de oxigenação. Sim. Elas ficam desnutridas. E, em função disso, a própria falta de atividade, a própria falta de oxigenação acaba comprometendo.
Seríssimo. Gente, assunto seríssimo aqui hoje no seu programa. A gente sabe como é difícil deixar o vício, é disso que a gente está falando. Mas existe a possibilidade, a gente tem que criar uma outra rotina, ter uma outra forma de se viver, outro estilo de vida e, de repente, a gente vai conseguir abandonar esse vício. Abandonando o vício, porque existe todo o risco de todas essas doenças que a gente já comentou aqui, não causados pela nicotina, mas causados não só pela nicotina. Causados pela... Alcatrão, produtos químicos como amônia, né, e outros tantos que acabam, de repente, desfavorecendo até o próprio processo do bem-estar do organismo. Bom, mas deixando de fumar, o corpo... ele consegue se livrar dessas substâncias e ser mais ou menos como o de uma pessoa que nunca fumou? Depende. Após 20 minutos que a pessoa para, o ritmo cardíaco, como também a pressão arterial da pessoa, começa a se equilibrar. Após 3 dias que a pessoa para de fumar, a questão da própria parte respiratória começa a ficar equilibrada também. Após cerca de mais ou menos 2 semanas, a pessoa começa a ter ali até mesmo a sua corrente sanguínea regularizada também. Após cerca de 9 meses, a pessoa vai ter o quê? A cessação da tosse e as infecções pelas vias respiratórias. E o fortalecimento do organismo começa a se restabelecer. Após 10 anos, ou melhor, após 1 ano, a pessoa também ela vai ter o restabelecimento, ou pelo menos em 50% de doenças coronárias que ele poderia ter. Após 10 anos, ele começa a ter ali a redução praticamente de 100% de todo e qualquer tipo de câncer que poderia ser provocado pelo cigarro. 10 anos. 10 anos. Após de 10 a 15 anos, a pessoa começa também a ter um restabelecimento cardíaco, onde ele se iguala a uma pessoa normal que nunca fumou. Que máquina maravilhosa que Deus criou, né? O corpo reage. Agora, tem situações que não dá mais, né? Que a pessoa desenvolveu um enfisema, que a pessoa, de repente, teve um problema de câncer no pulmão, outros com problemas sérios na questão cardíaca. Agora, enquanto você estava falando de como o corpo vai se restabelecendo, eu fui fazendo o processo inverso. De como o corpo vai se deteriorando. Como vai se deteriorando e como o corpo está trabalhando. O corpo de um fumante está trabalhando em Agora, você plena crise. Imagine, o coração é um músculo do tamanho do meu pulso aqui, da minha mão. A mão fechada. Ele vai trabalhando mais. Uma porque ele precisa ter um trabalho mais intenso, até com respeito a mandar bombear o sangue. As veias, os vasos estão entupidos. E você trabalha com maior intensidade, ele vai aumentando de tamanho. Dentro da linguagem popular, o famoso coração grande. Sim. O coração vai aumentando de tamanho, esse músculo cardíaco. E aí a coisa começa a se complicar. Muita informação, hein? Muita informação, informação de qualidade aqui para que a gente aprenda e de repente possa deixar esse vício. Vamos dar uma respiradinha com ar puro, sem ar de qualquer tipo de fumaça? Intervalinho rápido, a gente volta já conversando mais sobre esse assunto importantíssimo aqui no seu programa. Não sai daí.